aqui. Ok. Boa noite, ministro. Isso já está no... Boa noite, Florestan. Boa noite, Tereza Cruvinel. Boa noite, Mário Vitor Santos, Jefferson Miola e Sara Góes. E todos os internautas que acompanham o 247. Boa noite, ministro. Prazer falar com você de novo. Prazer. Boa noite, ministro. Boa noite. Tereza está escrevendo ali. Você não deu boa noite para o ministro ainda. Dei boa noite para ele. Deu. Então E ele falou então para mim, boa noite, Tereza. Eu falei, boa noite. Então tá bom. Bom, ministro, um prazer ter você aqui. É um dia de comemoração, então vamos falar um pouco de que maneira, né, o seu ministério, né, ajudou nessa caminhada para o Brasil sair do mapa da fome. Bom, primeiro agradecer a participação no programa e dizer que é um dia de alegria, não é? Porque o Brasil saiu do mapa da fome. Nós já tínhamos saído em 2014 e voltado no governo anterior. E quando o presidente Lula foi possado, ele recebeu o Brasil com 33 milhões de pessoas no mapa da fome, né? E uma série de políticas foram adotadas e o Brasil novamente saiu do mapa da fome. O nosso ministério ele tem várias políticas que contribuíram. A primeira delas foi o maior plano safra da agricultura familiar. E nesse plano safra da agricultura familiar, desde 2023, nós aumentamos o microcrédito. O microcrédito era de R$6.000. Hoje o microcrédito para a família é de R$35.000. Isso fez com que o investimento, por exemplo, no Nordeste, que era de 5 bilhões, hoje é de 11 bilhões. Então nós mais que dobramos o microcrédito que pega esse agricultor que está em situação de vulnerabilidade e que começa a produzir para si, para sua alimentação e produz também para vender no mercado. O aumento da renda do Nordeste é o dobro do aumento da renda no restante do Brasil. E o Plano Safra não só foi para o Nordeste, ele foi para o Brasil inteiro, com juros de 2% para a agroecologia, 3% para a produção de alimentos. Então, o Plano Safra recorde, com o microcrédito, com juros altamente subsidiados, juros negativos, né? Ele aumentou a produção de alimentos e também incluiu uma série de famílias no crédito para conseguirem, assim, produzir alimentos esses para sua subsistência e para o mercado. Então, essa foi uma primeira política que repercutiu muito. E, recentemente, eu participei de um seminário no Banco do Nordeste que eles mostram o poder que o Pronaf teve naquela região, né? Mas também nas demais regiões brasileiras. Um segundo programa que nós participamos foi o programa de aquisição de alimentos. Você compra os alimentos do agricultor familiar durante o ano inteiro e doa esses alimentos nas comunidades que tenham insegurança alimentar. Isso também foi um programa muito robusto, feito em parceria MDA, que é o nosso ministério, e o MDS, cujo ministro é o Wellington Dias, e a Conab. A Conab como gestora desse programa, como executora do programa. E assim nós conseguimos também fazer, só nesse ano, há uma previsão de R$1 bilhão para esse programa de aquisição de alimentos. E ele vai para as comunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem faz a doação do programa de aquisição de alimentos? Assim, quem distribui os alimentos nas comunidades carentes? O agricultor, juntamente com a Conab, eles elegem as entidades que vão receber, né? Então, essas entidades, você tem o CRAS, você tem creches, asilos, você tem também
as cozinhas comunitárias, que também recebem dinheiro do programa de aquisição de alimentos. Então, é uma seleção pública que a Conab escolhe os projetos melhores, mapeia os territórios de insegurança alimentar e esses alimentos são entregues nessas entidades e nessas regiões. Então, são a entidades e não a comunidades. É porque eu nunca vejo como é distribuído esse alimento, né? Agora sim, você está falando que é para as entidades, porque falavam que era nas comunidades pobres. Como que chega nas comunidades? Não tem essa distribuição de alimento assim. É via entidades, né? As entidades que recebem o programa de aquisição de alimentos e distribuem para aquelas famílias. E tem um outro fator muito positivo, que a maioria desses alimentos, a grande parte desses alimentos, são alimentos orgânicos, agroecológicos. Portanto, é uma política que vem do agricultor familiar, às vezes quilombola, sentado da reforma agrária. O MST também, ministro? O MST está muito forte nesse programa de aquisição de alimentos, né? Muito forte. E eles, então, a Conab faz uma seleção pública, eles participam de um edital, a Conab seleciona as entidades conforme o mérito do projeto, a destinação dos alimentos e, então, compra o ano inteiro alimentos desses agricultores e os entrega nessas comunidades com insegurança alimentar. Esse é um programa muito virtuoso. Então, é uma outra modalidade de política pública que o nosso Ministério participa para alimentar a população com insegurança alimentar, né? Eu falei do microcrédito, mas nós também temos um outro programa que se chama Quintais Produtivos, que financia mulheres rurais para a produção de diversos alimentos numa pequena área de terra, né? Às vezes é 1 hectare, ela faz, por isso chama quintal produtivo, e ali, às vezes, a pessoa pode produzir 40 tipos diferentes de alimentos, né? Pode produzir também frutas, legumes, verduras e proteínas, pode ter uma produção de ovos, ter um galinheiro, pode ter também alguns animais, plantar milho para alimentar esses animais, peixes, né? Tanques de peixe que você alimenta com o milho que você produziu nessa própria propriedade, e o peixe é uma proteína que essas famílias absorvem ou vendem, né? Então, esse conjunto de programas, o microcrédito para fazer isso, né? Além do microcrédito, os quintais produtivos, né? O programa de aquisição de alimentos e o programa de reforma agrária, né? Nós já colocamos no programa de reforma agrária esse ano, né? Já chegamos nos 3 anos em 17 mil famílias. Esse ano só nós vamos chegar a 30 mil famílias, que é uma meta ousada durante toda a história da reforma agrária. E são famílias que vão produzir, vão receber terra, estão recebendo terra, estão sendo assentadas e produzindo alimentos, porque a gente, junto com a terra, tem um crédito também para a produção de alimentos, para construir a casa. Então, esse programa também favorece demasiadamente a produção de alimentos, né? E, por último, o PRONAF como um todo, ele aumentou a produção de alimentos no Brasil, né? Se a gente vê o desenvolvimento dele de 23 para cá, ele aumentou a produção de arroz, de feijão, a produção de proteína, a produção de frutas, legumes, verduras. Então, o PRONAF deu uma contribuição também que teve repercussão no preço dos alimentos. O preço dos alimentos hoje, nós estamos vivendo uma deflação no preço dos alimentos. Só para ter uma comparação, no maio do ano passado, quando teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, o
preço mais barato de 5 quilos de arroz estava por volta de 32, 33, o saco de 5 quilos mais baratos. Hoje você já encontra saco de 5 quilos de 15, 16, 17, 18. Então teve uma deflação de alimentos, né? E o que está puxando a inflação para baixo são os alimentos, né? E o que importa é que, como tem transferência de renda, né? Você tem os programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Você tem uma melhoria na renda via ganho salarial e o crescimento do salário mínimo, né? E uma diminuição no preço dos alimentos, isso é dinheiro no bolso das pessoas, é ganho real e alimentação. Por isso, são as políticas que o Ministério contribuiu, basicamente são o PRONAF, muito modificado e muito robusto, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Reforma Agrária e os quintais produtivos, né? E assim que a gente... O microcrédito está dentro do PRONAF, né? O microcrédito, por exemplo, a gente aumentou, né, o número de contratos de microcrédito, não só o valor, que a gente saiu de 6 mil, foi para 35 mil, mas o número de contratos. Nós estimamos que tenham crescido no Brasil, aí não é só de microcrédito, conjunto de crédito, nós estimamos que cresceram cerca de 450 mil contratos novos, né? Nós saímos de 1 milhão e 400 mil contratos e fomos para 1 milhão e 850 mil contratos do PRONAF no Brasil. Mário. Ministro, falava-se muito de estoques reguladores, eles têm a ver com essa questão? E como é que anda esse balanço dessa criação ou recriação dos estoques reguladores como fator de controle dos preços, do aumento dos preços de alimentos no Brasil? O governo passado, ele esvaziou a Conab e retirou todos os instrumentos de formação de estoque e acabou com os estoques. E nós chegamos sem orçamento e sem estoques. Nos 2 primeiros anos, nós fizemos estoque de milho para alimentação do gado da agricultura familiar, né? Nós compramos milho a R$40 a saca no Mato Grosso, quando ele estava custando R$100 na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará. E nós vendemos esse milho a R$60. E esse agricultor deixou de pagar R$100 e foi pagar R$60. Então, nós ajudamos muito com estoque de milho para a alimentação do gado da agricultura familiar. E agora, nós vamos fazer estoque novamente de milho e de arroz. Estoque de arroz nós vamos fazer também, tendo em vista a mudança de preços, a volatilidade no preço do arroz, né? Como eu disse, nós chegamos cujo preço mínimo era de R$32, hoje é de 15, né? E nós temos que nos preparar para qualquer aumento. Evidentemente, por que aconteceu do preço ficar tão baixo assim? Algumas políticas. A primeira política foi o próprio preço, estava alto, muitos foram plantar. Segundo, a Embrapa descobriu uma cultivar nova que começou a ser plantada no Centro-Oeste, no rodízio dos pivôs, porque o arroz ele é muito bom para a safra, ele ajuda muito a fazer um papel de fertilizar a terra, né? Então a casca do arroz é muito importante, né? E esse foi a segunda razão dessa cultivar da Embrapa. E uma terceira razão, nós abrimos o crédito para a produção de arroz. E assim o Brasil hoje tem uma produção muito forte de arroz. Miola? O ministro Paulo Teixeira, quando o presidente Lula assumiu seu primeiro mandato, em 2003, e ele sempre teve essa verdadeira obsessão de combater a fome no nosso país, tinha aproximadamente 20 milhões de brasileiros e brasileiros em estado de desnutrição grave.
foram necessários 11 anos de políticas continuadas para que em 2014, já no final do primeiro governo da presidente Dilma, produto dessas políticas continuadas, o Brasil conseguisse sair do mapa da fome. Aí vem o que a gente conhece, um golpe com Temer, que desmonta as políticas e todas as tecnologias de Estado para combater a fome, Bolsonaro nem se fala, e que lega ao governo atual 33 milhões de pessoas em estado de fome no nosso país. No entanto, diferentemente da primeira experiência, desta vez, em apenas 2 anos, o governo conseguiu este resultado extraordinário do ponto de vista humanitário, de tirar boa parte, cerca de 26 milhões dessas pessoas legadas pelo período Bolsonaro-Temer, né, que estavam na situação de fome no nosso país. A que tu atribuis este êxito, né, tão vertiginoso desta vez, né, que o Brasil sai novamente do mapa da fome em apenas 2 anos, né, de políticas que foram desenvolvidas? Então, Jefferson, você tocou, eu atribuo a duas razões. A primeira delas, o aprendizado. Foram muitos anos de aprendizado e o governo Lula agora ele se beneficiou do fato de conhecer as políticas públicas, né, que foram desenvolvidas na primeira década e por meia década na segunda década desse século, né? Então, de 2003 a 2015, muitas políticas foram desenvolvidas e que resultaram na saída do Brasil do mapa da fome. Esse aprendizado, ao invés de você... Da outra vez, foi um aprendizado ao longo desses anos. Dessa vez, se utilizou... Todas as políticas públicas foram utilizadas para tirar o Brasil do mapa da fome, de uma vez só, né? Então, quais foram as políticas públicas? Primeiro, a geração de emprego. Segundo, valorização do salário mínimo. Terceiro, controle da inflação. Quarto, transferência de renda e um Bolsa Família turbinada, que teve agora aí, inclusive, além dos R$650, R$150 para cada filho até 6 anos e R$50 para cada filho até 18 anos. Quarto, o programa de aquisição de alimentos, esse que eu já mencionei. Quinto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O presidente Lula chegou, botou 1,5 bilhão a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sexto, ele colocou todas as políticas públicas dentro ele centralizou as políticas públicas dentro do cadastro único. Então, quem está no cadastro único, por exemplo, tem direito ao pé de meia. Quem está no cadastro único não paga a prestação da casa, do Minha Casa Minha Vida. Enfim, as pessoas que estão no cadastro único passam a ter direito a outras políticas públicas, né? E os resultados são maravilhosos. Inclusive, esse resultado que foi anunciado na semana passada, que 1 milhão de brasileiros saíram do Bolsa Família, porque estão trabalhando, estão empregadas, né? Enfim, nós estamos tendo uma dinâmica muito importante. A renda, né, dos mais pobres é o dobro da renda da média do Brasil. Então, tem um programa de distribuição de renda muito potente. Por isso que eu achei muito interessante quando o governo do presidente Lula fez o debate sobre o IOF, né, da justiça tributária, né, que no Brasil quem paga muito imposto é o trabalhador e quem paga pouco imposto é o detentor de grandes capitais. E aquela campanha em torno da justiça tributária foi importante para ajudar a legitimar a luta pelo aumento do IOF e agora pelo aumento, pelos impostos no andar de cima, que essa legislação que está sendo aprovada, que desonera aqueles que ganham até R$7 mil e onera o andar de cima, né? Então, eu creio que esses aspectos ajudaram a gente, com mais rapidez, sair do mapa da fome. E o presidente Lula é impressionante. Não sei se tem um outro governo que teve tanta ênfase
no mundo a esse tema, né? Quer dizer, ele lá em 2003, quando tomou posse, ele falou: olha, o meu compromisso é que cada brasileiro e brasileiro tenham 3 refeições diárias, né? E ele bateu o martelo ao longo de toda a sua trajetória política em torno desse tema, com obsessão, né? E ele também não só se comprometeu a tirar o Brasil do mapa da fome, como lançou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Com isso, outros presidentes passaram a vir conhecer a experiência brasileira. Nós recebemos agora 40 ministros da agricultura da África para conhecer as políticas brasileiras e adaptá-las aos seus países, né? O mesmo agora com os países da CELAC, né? Também com os países do Caribe. Então, o Brasil virou um centro de incentivo ao fim da fome no mundo. Um modelo, né? Virou um modelo para o mundo. Eu acho até que o presidente já merece um Nobel só por conta dessa cruzada contra a fome e a pobreza, né? Mas eu vou trazer a Sara aqui, ver se tem algumas questões da nossa comunidade, né, Sara? Eu não falei nessa rodada, tá? Mas não teve mais rodada, acabou. Mas eu não falei. Você não falou? Desculpe, achei que você tinha falado. Então vamos lá, desculpe. Ela passou a vez, inclusive. Ela passou a vez? Vai lá então, Tereza. Não, eu fiz um pequeno questionamento dele durante a fala dele, mas não era uma pergunta. Ministro, você elencou bem esse conjunto de medidas, de políticas, né, que produziram esse resultado extraordinário em tão pouco tempo, tudo mais, mas aí a gente fica se perguntando, vamos viver na gangorra? Não só em relação à fome, a gente já viu o movimento da gangorra. Vem o governo progressista, né, as coisas melhoram, isso em diversos aspectos, não é só na questão da fome, tem outras situações sociais que melhoram com o governo progressista, aí vem o governo reacionário, destrói as políticas públicas, destrói as instituições, aí vai tudo, né, terra arrasada, aí vem o governo progressista e reconstrói as políticas públicas, etc, etc. Como fazer para que a gente tenha uma perenidade, uma estabilidade, digamos, nessas políticas de combater algumas mazelas inaceitáveis, como a fome, né? Como transformar isso em política de Estado? Combater a fome devia ser uma política de Estado, né? E não dos governos, que os governos passam. Então, Tereza, a primeira preocupação, todos esses programas, né? Programa de reforma agrária, programa de aquisição de alimentos, o programa de cozinhas comunitárias, né? O Plano Safra, todos esses programas, eles foram aprovados. Há leis que os sustentam. Mas é importante dizer que esses programas, eles precisam se transformar em programa de Estado, né? Não podem, como você bem disse, serem programas de governos que, mudando o governo, eles acabam e voltam as pessoas para a situação de fome, pobreza extrema, miséria, crianças que nasçam e cresçam desnutridas. É um drama para uma família. Durante o parto, nem a mãe nem a criança têm o que comer, né? Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer o que aconteceu com o Bolsa Família. O Bolsa Família ele tinha muita resistência no início. E hoje ele é um programa de Estado. Você viu que os 2 últimos governos não conseguiram desestruturá-lo. Nós temos que aprender com eles, com esses programas como o Bolsa Família, e transformar esse programa de combate à fome num programa do Estado brasileiro. Isso vai muito da legitimidade. Por isso o dia de hoje é um dia para ser discutido, para ver como que você
digamos assim, amplia esse processo, né? Porque nós temos no Brasil também muitas pessoas que se alimentam muito mal, muitos trabalhadores cujo salário não dá conta de uma boa alimentação, né? Então tem que ter um engajamento hoje para tratar esse setor, para consolidar esse setor que saiu do mapa da fome, mas também tratar daqueles trabalhadores que estão no limite, né? Para que eles possam, e aí talvez nós tenhamos que ter um debate mais profundo sobre o programa de alimentação dos trabalhadores, né? Para que e mais compromisso da sociedade, porque esse resultado é um resultado que a sociedade ajudou muito. Quando a gente está falando que você doa alimentos para entidades, muitas dessas entidades são dirigidas por voluntárias e por voluntários. Então nós temos que continuar animando essas pessoas a permanecer no seu trabalho, não poder entender que chegamos num objetivo e agora vamos relaxar, né? O empresariado também tem que ser chamado a esse compromisso, né? Tem muito o que fazer, e assim eu vejo que o dia de hoje é um dia como um marco para transformar essa política numa política de governo, de uma política de governo para uma política de Estado. Sara? Obrigada. É isso. Ministro, eu vou ler aqui algumas colocações da nossa audiência, tá? O Antônio Vasques fala assim, ministro Paulo, tem que frisar bem, Bolsonaro, fila do osso, 60 milhões de famintos. Tem que colar essa mensagem. O Hussein Brasil fala assim, Lula combate a fome e Israel gera uma fome induzida, né, exatamente. E aí ele pergunta, como é possível ter mais votos no interior de São Paulo, de Goiás e de Minas? Vou ler tudo, tá? O Antônio Marcos do Natom fala assim, o MST está reivindicando a reforma agrária. Por que a reforma agrária nunca sai da promessa? A Cláudia Mortari fala, ministro, fale da Comissão das Terras Raras. A Joara Minharo fala, não se dialoga com terroristas pedófilos e ponto final. Acho que todo mundo entendeu de que é que ela está falando, né? O José fala o seguinte, boa noite, aqui em Porto Alegre, Miola, aqui em Porto Alegre tem a sabotagem do governo municipal ao combate da fome. O jogador Dunga denunciou o fechamento de uma casa de abrigo. Não sei se o Miola tem conhecimento disso. Tem? E o Márcio Castilho fala o seguinte, importante destacar que foram os governos do PT que criaram as condições para o combate à fome. A esquerda dividida e a esquerda divide e a direita soma. A Lila da Silva fala assim, sorte que temos por nós o presidente Luiz Inácio Lula para os íntimos. A Joara Minharo fala, as Forças Armadas estão muito tagarela, viu? Disse a Denise Assis, uma denúncia, assim, são acho que 4 ou 5 artigos que a Denise tem publicado sobre o assunto. Essas são as colocações, viu, gente, da nossa audiência. Muito bem. Bom, posso comentar, não? Comentar, Sara? Primeiro, lembrar, né, o Antônio Vasques, que no governo passado a situação de fome era tamanha que no Mato Grosso, que é um dos lugares de maior produção da pecuária, produção de carne, né? Nós tivemos pessoas que iam obter carne através de ossos que eram doados com aquela fila por conta de um pedacinho de carne que estava. Então, as proteínas eram conseguidas assim, quando eram conseguidas, além dessas pessoas que votaram o mapa da fome. O segundo que falou, eu não consegui anotar o nome dele, eu acho que o que o governo de extrema-direita de Israel está fazendo precisa de uma pressão mundial maior, né? Eu vi nesse final de semana mobilizações em vários países, mas nós temos que inclusive fazer um clamor aos judeus para parar essa tragédia que o governo de extrema-direita de Israel está provocando em Gaza. Quer dizer, é uma tragédia muito parecida com aquela que os judeus foram vítimas
durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Antônio Marcos fala da reforma agrária. A briga do MST eu acho super legítima, porque nós temos 120 mil acampados no Brasil, cadastrados pelo INCRA, né? Nós fizemos uma meta de, nesse governo, atender a 60 mil. E vamos cumprir a meta, estamos cumprindo a meta. Só nesse ano aqui já devemos ter chegado a uns 15 mil, né? E vamos chegar a 30 mil nesse ano. E agora, diante de uma estrutura fundiária tão concentrada como a nossa, né? Que o preço da terra subiu 3 vezes do que era no governo do Lula, 1 e 2, o preço da terra subiu 3 vezes, né? E que a terra é objeto de poder, que inclusive muitos fazendeiros matam agricultores para ficar com a terra, né? Então, diante desse clamor, o MST sabe que o presidente da República que fez a reforma agrária na história do Brasil, o Lula. Então, eles vão fazer a pressão total. Agora, quando eles dizem nada está sendo feito, eu acho que nada está sendo feito é uma estratégia para obter mais. E eu tenho dito a eles, olha, então está aqui a minha lista, mostrando assentamento por assentamento, local por local, número de famílias, e que a gente já chegou a 17 mil, que é um número super expressivo na história da reforma agrária. Então, tem reforma agrária no Brasil. Agora, a reivindicação deles para mais recursos, para um número maior de assentamentos, é super legítima e vai ao encontro do que eu também penso. Nós precisamos ter mais recursos para isso, embora a entrega nossa seja muitíssimo expressiva. E o compromisso é muito alto. E esses números não são meus, porque se eu estivesse dando números que não tinham correspondência com os fatos, certamente eu estaria a fragilizar o governo, e esses números são do governo, do presidente Lula, são do INCRA, são números oficiais do INCRA. E por isso eu estou muito feliz, porque eu vou só falar do MST, né? Nós agora, no mês de março, nós fomos a Minas Gerais, entregamos cerca de 13 mil famílias para assentamentos. Desapropriamos uma fazenda muito expressiva em Minas Gerais, perto de Alfenas, numa cidade chamada Campo do Meio, né, para cerca de 600 famílias, né, um lugar, produção de café, de milho, soja, de todo tipo de produtos. Depois desses 13 mil, nós fomos em junho ao Paraná, em maio, ao Paraná. E ali desapropriamos a principal fazenda no Paraná, que chama Maila Sabrina, 440 famílias, e do MST igualmente. No Rio de Janeiro, nós desapropriamos a fazenda Cambaíba, que inclusive um torturador disse que nos fornos da Cambaíba que eles colocaram corpos de muitos desaparecidos políticos. Nós desapropriamos essa fazenda para a reforma agrária, né? Eu vou lá agora nesse mês de julho, né? Ou julho, agosto. Depois, lá no Rio de Janeiro, nós agora adjudicamos a fazenda Santa Luzia, que o MST ocupou 2, 3 meses atrás. Isso me pediram até para falar com o governador do Rio, para não ter violência policial, etc. Eles saíram voluntariamente, a gente adjudicou. Agora nós estamos para entregar, junto com o presidente Lula, um grande acordo com o MST no sul do Pará, que inclusive a gente recuperou fazendas que estavam nas mãos da Vale do Rio Doce. Eles devolveram terras para nós e nós estamos fazendo reforma agrária como a primeira etapa. Tive com o presidente Lula em Tocantins, no Bico do Papagaio, que, aliás, prestei uma homenagem ao Genuíno e ao Orlandão no Bico do Papagaio, Oswaldão no Bico do Papagaio. Oswaldão, entregamos assentamentos para 1.000 famílias, entre elas do MST, mas também da CONTAG, da FETRAF, do MPA. A gente tem que atender todo mundo.
Agora, em agosto, nós vamos fazer uma entrega de 3 fazendas muito importantes. Uma no sul do Piauí, outra no norte da Bahia, essa em parceria com o governo da Bahia, e outra no sul do Pernambuco, numa área que a Embrapa nos deu para assentar. E essas famílias estão no circuito, no perímetro irrigado do São Francisco. E eles vão receber lotes com irrigação, com assistência técnica da Embrapa. Enfim, a coisa anda, mas o volume, as reivindicações são maiores, a demanda é muito maior e eles querem avançar na reforma agrária e nós também queremos. Então, nós estamos fazendo um programa robusto, eles estão sendo atendidos, né, e a reivindicação deles é um aumento de recursos e nós estamos, eu me somo a essa reivindicação. E também nós agora, e eles participam do PAA, com força no PAA, eles estão participando também dos programas dos quintais produtivos, eles estão participando, as cooperativas deles estão recebendo apoio do Ministério. Por isso que eu fico tranquilo, porque o que eles querem é mais. E é legítimo querer mais numa sociedade tão desigual que nós recebemos um número de acampados muito grande. Nós, quando entramos, o número de mortes no campo era muito alto. Nós fizemos um programa de mediação e de reforma agrária que nós diminuímos as mortes no campo em 72%, isso são dados da Comissão Pastoral da Terra, 72% de diminuição de mortes, tá certo? E esse programa é fundamental. Por quê? Primeiro, porque a estrutura fundiária no Brasil é muito concentrada e os minifúndios, eles... você tem 60% da área que é controlada por 98 mil proprietários. 98 mil proprietários controlam 60% da área agricultável no Brasil. Então, o minifúndio é onde a família não vai conseguir prosperar, e por isso que precisa de terra para essas famílias, né? O Bolsonaro, ele fez um programa igual das capitanias hereditárias. Ele pegou todo o estoque de terra pública que nós tínhamos e doou para grandes proprietários. Bastava um proprietário chegar com uma delimitação pela internet, declarando que ele estava naquela área, que ele recebia a área e recebia uma regularização. Então, ele torrou o estoque de terras públicas e nós estamos tendo que buscar novas terras, seja com compra e venda, seja com adjudicação de grandes proprietários que querem entregar a área na recuperação judicial, seja com terras públicas, seja com terras de grandes empresas. Enfim, nós estamos com uma série de medidas para arrecadar terra para a reforma agrária, num momento que o orçamento público não era como tinha um orçamento no governo Fernando Henrique e um orçamento no governo Lula 1 e 2. Hoje nós estamos com restrições orçamentárias muito maiores. O nosso orçamento é 1/3 do que era o orçamento do governo Lula 1 e 2. E o preço da terra aumentou 3 vezes o preço da terra do que era antes. Mas mesmo assim, com todas essas estratégias, nós estamos dando velocidade para a reforma agrária no Brasil, né? E as outras falas são de mais falas de declaração política, que eu acho que falam por si. Ministro, essa ilegalidade, só fazer uma pergunta rápida, essa ilegalidade cometida pelo Bolsonaro não pode ser revertida? Olha, na verdade, nós estamos fazendo 2 jogos. O que eles fizeram de entregas de terras que já tinham destinação para assentamentos, nós estamos na justiça recuperando. Nós estamos recuperando muitas áreas que eles entregaram. Agora, o volume de áreas que eles entregaram nesses programas de regularização fundiária, isso é irrecuperável.
Então, nós estamos a Procuradoria do INCRA, né? Eu quero aqui parabenizar a Procuradoria do INCRA, a Procuradora Maria Rita. Eles estão fazendo um trabalho excelente de recuperação de Mato Grosso, principalmente no Mato Grosso, que nós estamos recuperando áreas no Pará que eram destinadas a assentamentos e que o agro as ocupou e retirou os assentados. Nós estamos recuperando todas no judiciário. Agora tem essa lentidão, né, do judiciário. Mas como esse homem fez bandalheira, né? Que coisa. E aí você vê de onde vem a força que ele tem, né? Muito foi da bandalheira. Quer dizer, são os beneficiários da bandalheira. E ele, por que ele falava do sem terra, que tinha que matar, tinha que armar, tinha que armar? Porque eram terras destinadas a eles, né, que foram retiradas, doadas aos grandes, em detrimento deles. O nosso tempo está praticamente terminado. Eu queria só que o senhor falasse o seguinte: o governo Lula, o presidente Lula, tem que ligar para o Trump ou não tem que ligar para o Trump? E no dia 1º de agosto, estamos preparados para o pior? Olha, duas coisas. Primeiro, eu acho que quem tem que fazer esse primeira conversa é a diplomacia, né? Segundo, os ministros, né? E se, porventura, sair um acordo e para esse acordo for exigida alguma formalidade, tem que cumprir, mas tem que ter um trabalho diplomático anterior, né? Porque com o Trump as coisas não são fáceis, né? Eu já vi ele maltratar muita gente, né? Você se lembra do Zelensky, o que ele fez com o Zelensky, as coisas que ele faz, né? Com o presidente da África do Sul também. O presidente da África do Sul também. Então tem que ter muito cuidado, porque ele pode aproveitar dessas ocasiões para humilhar as pessoas. Eu acho que tem que ser a diplomacia e depois, se tiver um acordo, aí sim cumprir as formalidades. Eu acho que o Trump, ele está tendo, o que ele está fazendo é como se ele fosse um DJ. O DJ ali naquela mesa dele, ele aumenta o som, diminui o som. Então ele foi lá, aumentou a tarifa da China e depois baixou a tarifa da China. Foi lá, aumentou da União Europeia, baixou a tarifa da União Europeia. Hoje ele mostrou uma tábua, país por país, como estão as negociações. É uma política interna que ele faz. No caso do Brasil, eu acho que ele pode estar provocando grandes prejuízos aos americanos, aos consumidores americanos, né? Por último, Florestan, eu acho que o governo Lula, que está sob a responsabilidade do Alckmin, está preparando um plano de contingência, né? Caso no dia 1º não for ainda celebrada uma negociação, poder ajudar os setores econômicos da agricultura e da indústria que, porventura, perderão nessas negociações e terão seus produtos inviabilizados pelo governo Trump. Muito bom, ministro. Queria te agradecer, dar os parabéns aí pelo sucesso do seu ministério, que ajudou e muito, né, nessa campanha para tirar a fome do mapa do Brasil. Espero que você volte outra vez. Estouramos o tempo e você certamente vai ter que atrasar os seus compromissos aí. Não. Para falar com vocês, eu atraso qualquer compromisso, que eu gosto muito. Nós estamos dentro do tempo, né? Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado. Já decidiu os seus planos para o ano que vem? Vai ser candidato? Olha, o presidente Lula, numa das reuniões ministeriais um dia, ele falou: você vai ter que ser candidato. Então, nos planos dele, eu devo ser candidato ano que vem. Então, tá bom. Então, boa muito campanha. Bom. Se prepare. Queridos, obrigado, Florestan, Mário Vitor, Gerson Miola, Sara Góes, Tereza Cruvinel, todos os internautas que participam aqui do 247, e é um momento de parabenizar a sociedade brasileira que chegou a esse resultado, o presidente Lula, o ministro do MDS Wellington,
o nosso ministério, as nossas equipes do ministério e todo o governo, o ministro Haddad também, que eu acho que fez uma política econômica correta, que chegamos a esse resultado e agora avançar. E 2, vamos com altivez fazer todas as negociações para defender o Brasil nesse momento em que o Brasil está sendo atacado por um país estrangeiro. Então, um abraço. Viva o 247, vocês são fundamentais para o Brasil, para a democracia do Brasil. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, um abraço grande, Paulo. Parabéns. Abração.